Na aula de hoje, a gente vai estar tratando sobre alguns pontos. Primeiramente, uma revisão sobre a disciplina de anatomofisiologia em relação à composição da estrutura muscular, das fibras, terminologia muscular, e vamos aí tentar aprofundar um pouco o tema de princípios da contração muscular. Nós teremos ainda uma outra aula sobre o sistema muscular, que vai ser específica sobre os novos temas que são da disciplina de cinesiologia. Mas é muito importante a gente revisar algumas informações antes de tratar sobre as propriedades e também a análise da força muscular. Então, o músculo, ele é o quê? Ele é uma estrutura, um tecido do nosso corpo que ele é capaz de desenvolver tensão. E essa tensão é o que promove o movimento pela contração muscular. Essas estruturas, elas se cruzam com as articulações e a partir disso a gente é capaz de executar um movimento. Algumas funções dos nossos músculos é produzir o movimento, manter a nossa postura em determinadas posições corporais, estabilizar as nossas articulações e controlar as funções de determinados órgãos e vísceras. A gente consegue observar isso em atividades simples, como se locomover. Para se manter na posição ereta, vários músculos eles estão agindo para estabilizar a nossa postura, né? Assim como vários movimentos do nosso cotidiano e também as nossas atividades físicas e esportivas mais sistematizadas, elas envolvem a produção de movimento que precisa da estabilização das articulações para a gente executar as contrações musculares, né? Então, é muito importante a gente revisar algumas informações sobre a anatomia do sistema muscular. Então, a gente sabe que tem 3 tipos de fibras musculares. A gente tem a fibra esquelética, a cardíaca e a visceral. Para a análise do sistema locomotor, a gente analisa a fibra esquelética. Mas a gente sabe, por exemplo, que a fibra visceral ou lisa, ela é a que reveste os órgãos, né? E o sistema cardíaco, ele tem a fibra muscular cardíaca, que é diferente da esquelética por conta do sistema neural, né? Que não é autônomo. Falando agora mais especificamente do sistema esquelético, ele também pode ser chamado de estriado, e esse nome esquelético se dá porque essa fibra muscular ela se fixa no esqueleto ósseo, né? E o músculo esquelético, ele obedece a um sistema nervoso somático, ou seja, ele é um sistema voluntário. Você escolhe realizar a contração dessa musculatura. Já o coração, por exemplo, que é o músculo cardíaco, ele é involuntário. Se você pensar para coração, ele não vai parar. Mas se você pensar no movimento de contração, você vai executar a contração da sua musculatura. Se você pensar no movimento de relaxamento e executar esse movimento, você vai relaxar a sua musculatura. Então, uma característica importante, né, da fibra musculoesquelética é que ela é voluntária. A gente tem na composição, né, do músculo algumas características e composições importantes, né? A primeira é que o músculo ele se divide entre ventre, junção miotendínea e o tendão. Existem alguns outros elementos também que a gente pode discutir em relação à composição do músculo. O ventre, ele é a parte carnosa do músculo, ou seja, é ali que estão as fibras que realizam a contração muscular. Já o tendão, ele é a parte formada pelo tecido conjuntivo e que está nas extremidades do músculo, seja na sua origem ou na sua inserção, né? Qual é a função do tendão? É justamente fixar o músculo ao esqueleto ou alguma outra estrutura do nosso corpo. Entre
o ventre muscular e o tendão, a gente tem a junção miotendínea. Essa junção miotendínea, ela é a parte que interage, né, que está entre o tendão e o tecido muscular. Ela é a principal área de transmissão de força. O tendão, ele tem uma função muito importante no nosso corpo, que é ajudar a estabilizar e receber o impacto, certo, dos nossos movimentos. E essa junção miotendínea, ela é essa principal área de transmissão entre a contração da musculatura o recebimento do impacto, certo, do movimento que está sendo executado. Por isso, essa área, ela tem um risco elevado de lesão. A gente também tem uma outra estrutura que é chamada de aponeurose. A aponeurose é a parte formada pelo tecido conjuntivo que envolve os grupos musculares. E geralmente ela tem um formato de lâmina, né? Ela tem a mesma composição do tendão, mas ela tem um formato diferente do tendão. O tendão, normalmente, ele tem um formato cilíndrico, envolto, né, na estrutura do ventre muscular. E a aponeurose, ela tem uma estrutura de lâmina, é uma estrutura plana, e ela tende a ser mais larga do que o tendão. Na análise mais interna da estrutura muscular, a gente vai identificar a fáscia e os septos intramusculares. A fáscia é justamente aquela parte formada pelo tecido conjuntivo que vai revestir o músculo. E isso ajuda em quê? Ajuda a aumentar a resistência quando a gente realiza o movimento de contração muscular. Então, é como se essa estrutura da fáscia desse a forma ao músculo e ajudasse a executar com eficiência o movimento de contração muscular. A gente também tem os septos intramusculares, que são essas estruturas que estão destacadas na figura. Eles são prolongamentos internos da fáscia muscular que separam os membros dos diversos grupos musculares. Quando a gente avalia a composição da musculatura, existem estruturas internas a nível celular, que são múltiplas, várias células, né, no nosso corpo, elas que formam as nossas fibras musculares e diversas outras estruturas do nosso corpo. Então, a gente vai observar uma diversidade de estruturas que favorecem e que permitem a contração da musculatura. Então, a gente já falou que o músculo ele é envolto por essa cápsula, que é a fáscia muscular, né? E essa cápsula ela é pouco elástica, justamente para favorecer a contração muscular de modo eficiente, a conter, né, essas estruturas da fibra muscular no momento da contração. E logo abaixo a fáscia muscular, a gente tem o epimísio, que ele recobre os conjuntos das fibras musculares, né? Então, ele consegue organizar as fibras musculares em feixes musculares. Cada feixe muscular existe um conjunto de várias fibras, certo? E esses feixes, eles são cobertos pelo perimísio, né? Então, esses conjuntos de feixes musculares é coberto pelo perimísio, e dentro dele a gente tem as fibras, e dentro das fibras a miofibrila. Já as fibras, elas vão ser cobertas pelo endomísio. O endomísio é a junção da membrana plasmática da fibra que forma o sarcolema. E é aí que a brincadeira começa a ficar interessante. A gente consegue ver aqui toda a estrutura da composição do músculo, desde o nível macro, que é um grupamento muscular, né, que é recoberto pela fáscia, e as suas estruturas internas, que possuem membranas, como o epimísio, o perimísio e o endomísio. E aqui, nas estruturas da fibra muscular, a gente tem
o sarcolema. E é dentro dessa estrutura que a mágica da contração muscular acontece, né? O que é, vamos ver se vocês lembram das estruturas que estão relacionadas à contração muscular. A contração muscular, ela tem dois tubos que praticamente a função deles é delimitar a contratibilidade do músculo, certo? Esses tubos é chamados de tubo T. Dentro do tubo T, a gente vai ter o sarcolema e o retículo endoplasmático. Então, o que é que acontece com o músculo quando a gente faz uma contração muscular? Essas duas tirinhas na cor verde, elas são os nossos tubos T. E dentro do retículo sarcoplasmático, o que que a gente tem? A gente tem as proteínas actina e miosina. A actina e miosina, elas são responsáveis pela contração muscular. Elas precisam ser estimuladas para que elas se liguem e realizem a contração do músculo. Essa ação, ela produz energia. E essa energia é baseada na atividade atepásica. A gente tem aqui uma exemplificação de como isso acontece dentro das células, né, do nosso músculo. Então, a gente tem a estrutura da actina e da miosina, e que elas, quando recebem, né, como se fosse a gente encaminhasse uma mensagem, lembre que o músculo ele é voluntário. Quando a gente envia a mensagem para ele que é necessário fazer uma contração muscular, isso é muito rápido, mas existe essa ação voluntária da gente encaminhar, ser o mensageiro dessa informação, o nosso sistema nervoso. Então, quando essa mensagem acontece, há liberação do cálcio na cisterna terminal da nossa célula. Então, a actina e a miosina, elas só conseguem se ligar a partir da indução que ocorre com a liberação do cálcio. Então, depois que é liberado o cálcio, há uma exposição do sítio ativo da actina, que vocês conseguem observar aí em amarelo. Com o sítio da actina ativado, ela, quando se encontra com a miosina, ela se une, e esse movimento que une a cabeça da actina com a miosina é o que faz a produção de energia que promove a contração muscular. Então, a gente vê que a próxima fase é a liberação de ATP a partir da ligação entre a cabeça da actina com a miosina. Então, para que a miosina se desligue da actina, é necessário liberar uma molécula de ATP. E é essa quebra que produz energia que favorece o nosso movimento de contração muscular. Isso significa que o nosso corpo e as nossas fibras musculares, ela é capaz de produzir energia e, de modo mais simples, a forma da gente compreender essa produção de energia é através desse processo de propriedade atepásica. A gente vai ver depois, dentro da teoria da contração muscular, que dependendo do exercício, há uma maior ou menor demanda de energia e você precisa recrutar outras vias, certo? Mas é importante a gente entender o porquê dessas estruturas. Então, as estruturas musculares que a gente citou, a nível macro e micro, é para a gente conseguir compreender como elas agem para produzir energia e gerar contração muscular. Só que, para além da composição, a gente tem outras características que deve analisar dos músculos, como a arquitetura muscular. A arquitetura muscular, ela é o arranjo das fibras em relação ao eixo de produção de força muscular. A gente tem dois arranjos, o arranjo fusiforme e o arranjo peniforme. Quais são as principais diferenças entre o músculo fusiforme e o músculo peniforme? O músculo fusiforme, ele normalmente é um músculo de fibras longas. Então, ele tem uma grande capacidade de encurtamento. Se ele tem uma grande capacidade de encurtamento, isso influencia numa maior velocidade de contração muscular, porque você tem ali
um conjunto longo de fibras que tem uma capacidade grande de estiramento e, consequentemente, de encurtamento. Já o músculo peniforme, ele é formado por fibras curtas e num formato diagonal. Então, ele tem uma menor dimensão ou menor probabilidade de encurtamento, pela sua própria arquitetura, pela própria forma em diagonal e de fibras curtas, ele tem uma menor capacidade de encurtamento. E isso faz com que a velocidade de encurtamento, de contração muscular dessa fibra, seja mais lenta. A gente tem aqui exemplo de alguns músculos fusiformes, né, como o sartório, o bíceps, o tibial anterior. O que a gente consegue observar nessas estruturas? Que elas são longas, né, as fibras são longas, o alinhamento das fibras é paralelo, e isso vai favorecer uma maior contração dessa musculatura. E a gente tem também a arquitetura peniforme, e a gente tem aqui exemplo dessas estruturas. E qual é o formato? Qual é a diferença do formato? A gente consegue observar que a fibra ela é mais curta e é em formato de pena. Por isso que a gente tem o músculo peniforme unipenado, bipenado e multipenado. E o grande exemplo que a gente tem e que consegue assim, visualizar bem a musculatura peniforme é a musculatura do deltoide. Se a gente observar a musculatura do deltoide, ele tem várias porções. E essas porções, elas são em diagonal. Por isso que ele é uma musculatura peniforme. E ela é multipenada porque tem várias porções. Assim como também a gente tem o tríceps sural, o tríceps da perna. E também temos a musculatura da região da coxa, a região interna da coxa, que é responsável pela contração do músculo para a adução. Alguns conjuntos de músculos adutores, eles são nesse formato peniforme, mas unipenado. A gente tem ali uma longa espessura, comprimento do tendão e junção miotendínea, mas a fibra muscular é curta, então a capacidade de contração dela é pequena, mas tem uma grande capacidade de resistir a sobrecargas, porque os tendões são longos, nesse caso. A gente também sabe que existem vários tipos de fibra muscular. A fibra muscular, ela é uma célula em formato cilíndrico e longa. É diferente de outras referências que a gente tem de células corporais. Mas essa fibra muscular esquelética, assim como todas as células do nosso corpo, elas recebem comando do sistema nervoso. E o comando que a fibra muscular recebe do sistema nervoso vem dos motoneurônios. Né? Então, o sistema nervoso central encaminha a mensagem de forma voluntária, né? A gente tem esse controle sobre a condução desse estímulo através dos motoneurônios. São os motoneurônios que se ligam às células das fibras musculares para conduzir o estímulo de contração. Então, a gente observa que nós temos dois tipos de fibra. A fibra de contração lenta, que é oxidativa e tem uma coloração mais avermelhada, e a gente tem a fibra de contração rápida, que ela é oxidativa, e também temos a fibra de contração rápida, que é glicolítica. O que é que a gente tem de diferença dentre as características dessa fibra? Quanto maior a função oxidativa, mais avermelhada ela é, porque precisa ser mais vascularizada para receber o oxigênio, certo? E a fibra de contração rápida 2B, ela tem uma coloração mais branca. Nessas figuras, a gente consegue observar e diferenciar as fibras de contração lenta, que seriam as fibras tipo 1, e as fibras de contração rápida do tipo 2,
2A e 2B, por terem uma menor coloração avermelhada. As fibras do tipo 1, elas são mais resistentes à fadiga. Ela tem uma maior capacidade de suprimento de energia aeróbia. Então, elas são recrutadas quando a gente tem movimentos que têm uma maior duração, certo? Então, a velocidade de contração e de relaxamento dessa fibra, ela é lenta. Então, a gente consegue resistir, né? Utiliza essa fibra para quando a gente tem movimentos que vão exigir uma maior resistência muscular, só que ela tem uma baixa capacidade de gerar força. Apesar de ser resistente, de resistir por um maior tempo na execução do exercício, né, produzir energia e gerar menos fadiga, ela tem uma baixa capacidade de gerar força. Já a fibra tipo 2, ela tem uma função oposta. Ela tem uma alta capacidade de gerar força. Por que ela tem uma alta capacidade de gerar força? Porque ela tem um alto nível de liberação de cálcio. E a gente viu que para a quitina se ligar à miosina, é necessária a liberação do cálcio. E quando isso acontece, é que é possível executar a contração muscular e liberar o ATP. E essa liberação, esse ciclo, né, metabólico, é que vai gerar a liberação do ácido lático e que aumenta a fadiga muscular. Então, as fibras tipo 2, elas vão ter uma baixa resistência à fadiga muscular, mas elas produzem muita energia, elas têm um alto nível de liberação de cálcio, por isso ela tem uma maior capacidade de gerar força, uma velocidade de contração mais rápida. Então, quando você tem exercícios que exigem força e uma maior capacidade de força e uma menor duração de tempo, a gente recruta para esse tipo de exercício as fibras do tipo 2. Como exemplo, os velocistas em relação aos maratonistas. Os maratonistas, eles não precisam de força, de impulsão, mas eles precisam resistir por um longo período de tempo. Já os velocistas, é curta duração, mas altíssima intensidade. Então, eles têm que ter uma maior capacidade de força, e por isso eles acabam desenvolvendo mais as fibras do tipo 2. Então, a gente consegue observar que com um determinado tipo de treinamento e também a própria inatividade física, ela pode influenciar na conversão das propriedades das nossas fibras musculares em ser do tipo 1 ou do tipo 2. Ou seja, se você começa a recrutar mais as fibras de contração rápida, há uma tendência das suas fibras de contração lenta irem, né, se esforçando para se transformar progressivamente em fibras do tipo 2, de contração rápida, mas pouco resistentes à fadiga. Então, dependendo do tipo de exercício, há esse estímulo para transformação progressiva das fibras musculares. Uma forma de analisar, né, essa conversão, se houve essa alteração a nível bioquímico e fisiológico, é através da biópsia muscular. Tanto fisiologistas, médicos, profissionais de educação física, treinadores, eles podem utilizar-se dessa técnica, mas é uma técnica invasiva e que não é recomendada se tiver outras alternativas de investigação e se não for com atletas de alto rendimento. Mas em atletas de alto rendimento, esse procedimento ele pode ser executado, onde você extrai uma amostra da fibra muscular para fazer a análise, né, da concentração de fibras do tipo 1 e do tipo 2. Essa tabela, ela consegue sintetizar as informações que nós falamos em relação aos tipos de fibra e as suas características, quanto à velocidade, resistência, força, capacidade oxidativa e capacidade glicolítica. A gente consegue ver aqui as fibras tipo 1, que está associada aos exercícios de resistência. Vamos pensar
nos maratonistas. Quais são as características das fibras tipo 1, que tem maior concentração em pessoas que fazem exercícios de resistência aeróbia? Então, a gente tem aí que as fibras tipo 1, ela tem uma velocidade de contração lenta, mas elas têm uma alta resistência à fadiga e uma alta capacidade oxidativa. A força da unidade motora ela é baixa e a capacidade glicolítica, consequentemente, é baixa. Já as fibras tipo 2, elas têm uma velocidade de contração alta e, ao mesmo tempo, a força recrutada da unidade motora ela é muito alta, certo? Por que que isso acontece? Porque ela tem uma maior capacidade de liberação de cálcio, que é responsável pela ação glicolítica, né? Pelo processo glicolítico de via metabólica. Então, por isso, as fibras tipo 2, elas têm uma alta capacidade glicolítica, mas têm uma média a baixa capacidade oxidativa. Quanto mais branca, né, a fibra for, que seria, no caso, tipo 2B, mais alta é a sua capacidade glicolítica e mais baixa é a sua capacidade oxidativa. E quanto mais avermelhado ou vascularizada for a fibra, mais alta seria a sua capacidade oxidativa. Esse quadro ele é importante para a gente interpretar as informações, né? É que a partir dele você já consegue ter uma explicação e um panorama geral sobre essas características dos tipos de fibra 1 e tipos de fibra 2. Isso e é muito importante, né? Fixar essas informações para que a gente entenda as teorias de contração muscular. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre essas fontes de energia muscular, né? A gente falou ali de capacidade oxidativa, glicolítica, mas como é que isso ocorre, né? Revisando um pouco a fisiologia. Então, a maneira como a gente faz a ressíntese de energia vai depender do tipo de exercício, sua intensidade e duração. Então, a gente vai ter fontes anaeróbias, que é do sistema de fosfogênio, glicolítico ou do glicogênio, e também é de forma aeróbia, que é o famoso ciclo de Krebs. Então, a gente tem aí uma sequência de processos metabólicos que vão gerar o ATP, que é a energia necessária para a gente executar os exercícios e movimentos musculares. No sistema ATP-CP, que é o sistema fosfogênico, o que a gente observa? Que a associação da creatina, fosfato, ela vai fornecer essa reserva de energia que é mais rápida e mais eficiente para o músculo. Então, ela é recrutada em exercícios de curta duração e alta intensidade. E vai fornecer ali, né, a energia necessária para esses exercícios nos primeiros segundos, certo? Então, o sistema fosfogênio ou glicolítico, ele é mais intenso em exercícios de curta duração. Então, observando aqui esse slide, a gente vê como acontece o processo anaeróbio alático do sistema ATP-CP, certo? O sistema anaeróbio elástico, ele é uma das principais fontes de energia para esforços máximos e ele gera ressíntese do ADP para a formação do ATP, ou seja, adenosina disfosfato para a formação da adenosina trifosfato. Então, a junção de duas moléculas de ADP é que vão formar o ATP, que é a energia, e uma molécula de monofosfato. Esse processo, ele gera um sistema que é considerado o sistema tampão. Por quê? Essa depleção de energia, ou seja, essa quebra dessas moléculas, vai gerar uma energia que vai ser gasta, né? Você produz energia para consumir. O nosso corpo ele produz energia para ser consumido. Então, essa quebra de energia, ela vai gerar um sistema que é chamado de tampão, porque libera alguns ácidos, certo? Então, todo aquele processo de degradação que acontece das nossas substâncias alimentares pelo nosso organismo, ele vai produzir a glicose.
E essa também é uma grande fonte de energia anaeróbia lática, certo? A glicose que vem dos alimentos, ela pode ser convertida em glicogênio ou no nosso músculo ou no fígado. E esse processo, ele vai ter uma série de reações enzimáticas que vai ajudar a produzir o ácido lático. Assim como a gente viu anteriormente, a quebra dessas moléculas gera a produção de energia e tem como produto ácido e base. E o aumento do ácido lático, ele vai comprometer a qualidade da nossa atividade motora. Por quê? Porque o ácido lático, quando ele é liberado no nosso corpo, ele gera a fadiga muscular, tá? Ele é uma fonte que é produzida pelo lactato na formação do ácido pirúvico, relacionado à coenzima A, que atua no nosso sistema aeróbio, certo? Então, a partir de um determinado período de tempo, a gente já fez a quebra, né, da energia de contração rápida, de curta duração, e a gente precisa recrutar o sistema aeróbico, certo? Mas nessas atividades de curta duração, a gente utiliza-se principalmente da nossa fonte de glicose para a produção de energia, glicose ou glicogênio. Ou seja, você tem quebra tanto dos nutrientes que você consome, como você tem quebra também das fibras musculares, que é onde tem armazenado o glicogênio. Por isso que nutricionistas, eles orientam muito uma dieta adequada para pré e pós-treino, para que a gente não esteja competindo contra, né? Vocês podem observar, principalmente os atletas maratonistas, eles não têm um grande volume muscular, né? As fibras, elas são curtas. Desculpa, as fibras, elas não são curtas, mas elas têm menos volume muscular. E isso ocorre, por quê? Pelo processo de depressão e também pelo tipo de atividade que é desenvolvida, que é de menor intensidade, né, em relação à velocidade de contração. Esse sistema, né, de quebra, o sistema glicolítico, de quebra da glicose ou do glicogênio, ele passa por uma sequência de reações que você vai observar que tem como produto o ATP e o ADP, né? Produz energia e tem aí também a produção do ADP. Essa sequência de reações, ela resulta na formação do piruvato e também pode formar o ácido lático, certo? Que depois ele vai ser reduzido ao lactato. Então, a cada molécula de ATP é produzido uma molécula de ácido lático. Então, quanto mais energia você precisa para executar o movimento, mais ácido lático você produz no seu músculo. E o ácido lático, ele está diretamente associado à fadiga muscular. Então, quanto mais ácido lático for produzido, menor será a produção de ATP por essa via. E você vai precisar recrutar outras vias. E uma quantidade significativa de ácido lático vai gerar uma acidose no músculo, e essa acidose aumenta a fadiga muscular. Além da produção do ácido lático, vai haver a liberação do hidrogênio como molécula isolada. E a maior concentração do hidrogênio vai concentração de hidrogênio, né, nas nossas fibras e que passam a ser liberadas, e para isso é necessário uma maior ventilação alveolar. Então, atletas, eles devem procurar desenvolver a sua capacidade aeróbia dentro dos limites de tolerância a essa acidose metabólica, né? Quando você começa a fazer um exercício, o que é que você percebe? A sensação de fadiga e de cansaço,
ela chega, você começa a sentir esses efeitos em um curto intervalo de tempo. À medida que você vai se aperfeiçoando naquele exercício, você tem uma maior resistência a essa fadiga. Ou seja, você aumenta a sua tolerância à acidose metabólica que está acontecendo no seu músculo. E é esse processo que os atletas eles buscam treinar para superar recordes, para se aperfeiçoar e ter maior destreza na execução dos movimentos e das atividades que eles desenvolvem a nível competitivo, né? Dentro da fonte de energia oxidativa, a gente tem o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele é muito famoso. Eu deixarei outros materiais complementares para vocês estarem revisando esse conteúdo da fisiologia, mas ele envolve vários ciclos, esforços contínuos, certo? Que ocorrem entre um intervalo de 60 e 180 segundos, né? E após esse período de tempo, a gente precisa, após os 180 segundos, ou seja, o curto intervalo de tempo, que é onde a gente quebrou ali mais a glicose, vai acabando a glicose, vai acabando o substrato para produzir, né, o processo anaeróbio, o sistema anaeróbio, a gente vai precisar recrutar a produção de energia pela mitocôndria. E é a partir daí que se inicia o ciclo de Krebs. Então, essa etapa aeróbica, ela é chamada de ciclo de Krebs e tem uma série de reações químicas para a formação do composto acetilcoenzima A. E esse composto, ele tem como produto final o quê? O ATP, que é a energia que a gente precisa, o CO2 e a molécula de hidrogênio. Então, dentro desse sistema oxidativo, a gente vai ter aí o NAD e o FAD, que são os transportadores dos elétrons do hidrogênio, e a partir desse ciclo, a gente vai ter como produto final o ATP, o CO2 e a água. Então, a gente tem dois sistemas que são fontes de energia muscular. O que é importante a gente lembrar? Que esses sistemas metabólicos, eles vão agir em uma determinada sequência. A primeira sequência, ou seja, os primeiros segundos que você está executando o movimento, ou se exercitando, né, você vai estar recrutando o sistema energético anaeróbico, baseado no quê? Na glicose que você tem e também no glicogênio. À medida que você vai prolongando o seu tempo no exercício, você começa a recrutar o sistema oxidativo. Então, quem vai começar a agir para produzir energia também é a mitocôndria a partir do ciclo de Krebs. Uma outra característica que a gente tem sobre os músculos é as características de inserção muscular. Então, a gente tem que lembrar que o músculo ele tem uma origem, que é de onde ele nasce, e uma inserção, que é onde ele vai se fixar para executar o movimento. Essa característica quanto à inserção, ela pode ser uma inserção diretamente no osso, pode ser via um tendão ou via aponeurose. E a gente já viu lá a definição e a diferença entre tendão e aponeurose. Se a gente observar aqui as figuras, a gente consegue ver que o músculo coracobraquial, ele tem a sua inserção diretamente na estrutura óssea. Já o tríceps, né, a cabeça longa do tríceps, na região posterior do nosso braço, posterior do nosso braço, a gente tem a inserção através do tendão. E na musculatura palmar, no músculo palmar longo, né, das nossas mãos, a gente tem a inserção via aponeurose, né, é laminar. Então, a gente tem aí 3 formas de inserção muscular. A resposta à carga, ela vai ser diferente dependendo da inserção muscular, certo? E a gente já viu, quando a gente falava sobre a composição do músculo, que a junção miotendínea, que está entre o ventre muscular e o tendão, ela tem essa capacidade aí de tentar equilibrar
a carga que a musculatura está recebendo, certo? Então, a resposta à carga ela vai variar de acordo com a velocidade de aplicação da carga, a quantidade de força e o grau de frouxidão desse tendão muscular. Quanto mais frouxo tiver a estrutura muscular, menor é a velocidade de contração e maior é a intensidade de carga. Quanto mais rígido, maior é a velocidade de contração e menor é a intensidade de carga. O que é que a gente consegue observar aqui? É que quando a nossa estrutura muscular ela está rígida, contraída, significa quando a gente desenvolve, né, essa rigidez, a capacidade de resposta a essa carga pela junção miotendínea é de velocidade de contração rápida, mas a quantidade de carga que a gente consegue recrutar dentro do momento de contração rígida é de intensidade mais baixa. E quando a gente está com o músculo frouxo, ou seja, levemente alongado, a velocidade ela é menor, mas a intensidade de carga que você consegue resistir é maior e gera um menor risco de lesão. E aí a gente vê um exemplo quando a gente faz exercícios de musculação e que normalmente a pessoa que orienta, né, o profissional que está orientando a atividade, ele pede que na fase concêntrica, ou seja, na fase de contração, você execute o movimento lentamente. Porque você executando lentamente, você tem uma maior intensidade, você consegue resistir a uma maior intensidade de carga. Só que, por exemplo, exercícios pliométricos, exercícios dinâmicos, eles também demandam uma determinada intensidade de carga, mas a velocidade deles é alta, é rápida. Você vai contrair o músculo rapidamente para executar os movimentos pliométricos. Por exemplo, saltar. Saltar demanda uma determinada intensidade de carga, mas você faz numa velocidade rápida. Agora, você não vai conseguir saltar com uma grande sobrecarga. Se você tiver com muito peso, você não vai saltar. Sua velocidade vai ser mais lenta, né? Então, nesses exemplos aí, a gente consegue já observar essa relação entre a frouxidão e a resposta à carga. A gente também tem algumas funções, né, dos músculos que estão ligadas à produção do movimento, à manutenção das posturas e à estabilização das articulações. E aí são alguns termos que a gente comumente ouve e que a partir de agora eles vão fazer parte do nosso cotidiano, que é o músculo que é agonista, o músculo que é antagonista e também os estabilizadores e neutralizadores do movimento. O músculo agonista é aquele que vai provocar o movimento em torno da articulação. E quando é que a gente executa o movimento? É na ação concêntrica, no momento da contração, certo? Os estabilizadores são músculos que agem em um segmento de modo a estabilizar aquele movimento, certo? Os neutralizadores são músculos que vão prevenir algumas ações indesejadas que podem ser provocadas por outros músculos e que pode prejudicar a estabilidade e aumentar o risco de lesões. Então, para a gente pensar nessas três funções, vamos usar o exemplo, a flexão do cotovelo. Quando a gente executa a flexão do cotovelo, o músculo que vai estar realizando a ação concêntrica é o bíceps. O músculo que vai estar realizando a ação excêntrica é o tríceps, ou seja, ele é o antagonista. E os músculos que vão estar estabilizando o movimento é o músculo romboide. E o músculo que vai estar neutralizando, ou seja, vai estar ajudando ali para quando você executar o movimento, você não está provocando o recrutamento de outros grupos musculares, é o bíceps braquial. Normalmente, os neutralizadores e os estabilizadores a gente chama de músculo acessório, certo?
Quando a gente conversou na aula anterior sobre a eficiência da execução do movimento, a gente falou sobre a reação de cadeia cinética, que quando não se tem destreza ou uma boa qualidade do movimento em relação à força ou à coordenação motora para a execução do movimento, a gente acaba recrutando outros grupos musculares. Quanto menos eficiência a gente tiver no movimento, mais a gente vai estar pedindo ajuda para os estabilizadores e os neutralizadores. Por quê? Porque a gente não vai ter força de contração suficiente na musculatura agonista, que é o bíceps, no caso da flexão de cotovelo. Então, a gente vai precisar do apoio dos neutralizadores e estabilizadores para que esse movimento ele seja executado. Certo? Então, é importante a gente saber que quando a gente está executando o movimento, além daquela musculatura principal, a gente tem outras acessórias que estão auxiliando para que aquele movimento seja realizado com eficiência. Agora eu vou deixar essa mensagem para vocês. Tem muito mais coisa que a gente vai precisar conversar. Hoje a gente fez aí uma boa revisão sobre anatomia e fisiologia. Eu vou deixar alguns materiais complementares para que vocês possam fazer a leitura, assistir o vídeo e tentar fixar algumas dessas informações, né? Mas a partir da próxima aula, a gente vai estar trabalhando especificamente sobre a contração muscular e a relação de força mecânica para a execução do movimento. Então, esses conteúdos, essas informações que a gente revisou hoje e outras que talvez sejam novas para vocês, elas são a base para que a gente avalie as forças geradas pela contração muscular. Muito obrigado e eu espero vocês então na próxima aula.